Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver esse problema agora. Bom, vamos lá, vamos declarar o array e começar a fazer todas as partes aí dessa solução, certo? A primeira parte, vamos lá, declarar o array, então, o tipo do array sempre essa forma, né? Tipo, identificador e quantidade máxima. Então, o nome do nosso array aí é números, né? 10, que vai armazenar os 10 números que a gente vai ler do usuário, do teclado. Então, declaramos o array. O segundo passo, a gente vai fazer a função recursiva, né? Para ler esses 10 números do teclado e armazenar no array. E está aí a nossa proposta de função. Então, como é que a gente fez? Ela recebe como parâmetro o array, que a gente vai guardar os valores, né, nele, então o array A. O I, ele vai servir de índice, que vai servir para indicar qual é a posição que eu vou guardar naquele momento da chamada recursiva. A ideia básica aqui da função vai ser a seguinte. Vou explicar a primeira lógica. A gente vai ler um elemento e a gente vai colocar esse elemento inicialmente na posição 0. E aí depois eu chamo de novo a função recursiva, eu coloco na posição 1, eu chamo de novo, ela vai colocar o próximo elemento na posição 3 e assim por diante. Então cada chamada recursiva ele vai adicionando, vai guardando, armazenando aquele elemento lido do teclado numa posição posterior do array. Eu vou fazer isso até quando? Qual é a minha condição de parada da recursão? A condição de parada é quando esse elemento, esse índice que eu for armazenar, ele for igual ao tamanho do array. Porque se isso acontecer, significa que eu já li todos os elementos que eu queria. Por exemplo, suponha que a quantidade de elementos que eu vou ler seja 3. Né? Aí o que é que vai acontecer? O meu tamanho vai ser 3. Então eu vou ler na posição 0, na posição 1, na posição 2. Quando eu chamar de novo recursivamente, eu vou tentar ler na posição 3, mas aí eu vou cair na condição de que, ora, 3 é igual ao tamanho. Então eu já li tudo. Por que eu li tudo? Porque eu li na posição 0, 1 e 2. Então eu li os 3 elementos, certo? Então essa aqui é a lógica. Então, no início aí dessa minha função, eu tenho a minha condição de parada da recursão, que é justamente essa, que é quando o índice que eu estou querendo ler for igual ao tamanho. E caso isso não aconteça, significa que eu ainda tenho que ler alguma coisa. Aí eu leio esse número do teclado e eu armazeno ele justamente no índice que eu recebi ali como parâmetro. Então, eu li um determinado valor, coloquei lá no índice, quer dizer, naquela posição do array referente ao índice, né? E a partir daí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar no próximo valor, no próximo índice, na casa do array logo em seguida. E aí como é que eu faço isso? Eu chamo recursivamente, e aí só que ao invés do índice ser o índice i, ele vai ser o índice i mais 1. Aí eu mantenho o array e mantenho o tamanho, porque são coisas que não variam. E é simplesmente isso, né? Para começar a chamar, né, a minha primeira chamada a essa função, ela é feita dessa forma. No caso aí, eu tenho a minha variável, né, números, declarada, né, na função principal, na linha 17, e aí, na linha ali 20, o que é que eu estou fazendo? Eu estou chamando a função ler, passando como parâmetro números, que é o meu array, né, ele vai ser passado, lembrando que a passagem do array, ela é por referência, não por valor, então, se eu alterar o array lá dentro, ele vai ser alterado também, esse array aqui fora, e aí eu passo 0, que vai ser o primeiro valor que eu vou ler do teclado, eu vou armazenar na posição 0. E aí eu vou fazer isso, e o tamanho do array, que é tamanho 10. Então essa aqui é a lógica aí dessa função para ler. Então, feita essa parte de leitura dos valores do teclado de forma recursiva, né? Falta a outra parte, que é ler o número. Bom, ler o número x é um número inteiro, decimal lá qualquer, então eu adicionei aí na linha 21, né, o scanf, e aí eu leio o x. Agora que vem o pulo do gato, que é como é que você vai achar o x no array de números, usando a recursão, né, porque a gente ainda não vai usar os comandos de repetição. Então, como é que eu vou fazer isso? Essa aqui é a parte mais, vamos dizer assim, mais complicada da solução, quer dizer, a função ler também já não era tão simples, mas agora vem a função que é de procurar. Aí a lógica aí que a gente usou foi a seguinte, eu estou procurando de trás para frente, certo? Você vê que eu não estou usando o índice do array aí no caso, eu vou começar de trás para frente. E aí quando é que eu acabo? Quando eu procurar
quando o meu tamanho for zero. Que aí, um exemplo, vamos supor que o meu array tem 3 elementos de novo. Então, a primeira vez que eu vou chamar vai ser com o tamanho 3. Né? Aí eu vou verificar se o tamanho é zero, não é, significa que eu tenho 3 elementos ainda para procurar. Aí eu procuro na posição 2, né? Se eu não achar, ou achando, nesse caso aí eu estou só contando, né? Eu procuro na posição 2, e aí depois eu chamo recursivamente, só que ao invés de chamar com 3, né, o tamanho, eu vou passar com 3 menos 1, com 2. Aí, ou seja, só falta, é como se fossem assim, esse último parâmetro que eu chamei de tamanho, é como se o significado dele fosse quantos elementos de fato faltam para você terminar de procurar no array, né? Talvez até um nome mais adequado seja esse, ao invés de você chamar de tamanho, for elementos que faltam do array, alguma coisa assim. É óbvio que vai ficar gigante, né, o nome da variável com esse tipo, mas é essa lógica aí que a gente quer usar. Então, nessa minha função, eu tenho o primeiro parâmetro, que é o número que eu estou procurando, x. O segundo parâmetro é o array, onde existem os números que estão armazenados. E o terceiro parâmetro é justamente essa lógica aí de quantos que faltam, quantos números ainda restam naquele array para procurar. Então a minha condição de parada é quando não restar mais nenhum número, ou seja, quando, nesse caso, o tamanho for igual a zero. E aí significa que naquela chamada recursiva eu não encontrei nada, por isso que eu estou retornando zero, né? E aí eu tenho o meu if aí. Qual é o meu if? Bom, eu vou olhar se o tamanho menos 1, né, ele é igual ao número que eu estou procurando. Então, eu vou pegar o array, o elemento ali que eu estou no array, né, o índice tamanho menos 1, e comparar com x. Se ele for igual, significa que eu achei 1 já. Então, qual vai ser a resposta? A resposta vai ser 1, desse que eu acabei de achar, mais a quantidade de x que você encontrar no resto do array. Né? Então essa que é a lógica de pensamento. Então a recursão ela é sempre pensada assim, em passos. Então, qual vai ser a resposta? Você não achou 1 agora? Achou. Então é 1 mais a solução do somatório de quantos faltam no restante do array. Né? E aí como é que eu vou saber isso? Olha, eu chamo recursivamente com a função procurar, passando mais uma vez o array, quer dizer, o x, o array, e agora o tamanho, ele vai ser tamanho menos 1, porque eu acabei de procurar já em um elemento. E caso eu não ache, né, ou seja, ele caia no else ali na linha 26, aí qual vai ser a solução? Bom, eu não achei, então é 0, né, eu deixei ali, não precisa somar 0, né, mas seria 0 mais o procurar, aí o resto é igual, mais procurar passando o x, o a, e também o tamanho menos 1, né? Que aí ele diminuiu um elemento do array. Então é só essa a lógica aí dessa função procurar. E é assim que a gente chama, a gente passa lá o x, o array da minha função, isso eu estou referenciando ali a linha 39, e aí eu guardo o valor dessa resposta. Perceba que a resposta ela vai para cada chamada recursiva, vamos supor que você acha em todas. Então para cada chamada recursiva, você vai somando 1. Vai ser 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, até que chegue na condição de parada, que vai ser 0, né? Porque vai ser tamanho igual aqui, ó, essa condição de parada que é tamanho igual a 0. Aí vai retornar 0. Então vai ficar 1, mais 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 0. Então essa aqui vai ser a resposta. E caso você encontre elementos que são diferentes, vai ficar 1, mais 1, mais 0, mais 0, mais 1, mais 0. Quer dizer, toda vez que ele achar, ele vai somar 1. Quando ele não achar, ele vai somar 0. E aí vai continuando a soma, tá? Então essa aqui é a lógica, e é isso praticamente finaliza aí a nossa solução desse primeiro nosso desafio, que foi um desafio e tanto aí para um primeiro exemplo de array. Espero que vocês façam e treinem bastante para repetir esse exemplo várias outras vezes, tá? Para entender tudo, modifica. Por exemplo, eu procurei de trás para frente, né, no array. Eu fui do tamanho, fui diminuindo de 1 em 1 até chegar em 0. E se você quiser procurar ele do início para o final, o que é que você tem que alterar nesse código para fazer isso? Vou procurar do início para o final. Será que você precisa alterar os parâmetros? Talvez você precise. Então dá uma pensada em ver exatamente como é que você precisa para fazer isso, tá? Então essa aqui é que é a lógica, tudo junto, né? Ele chama a leitura da função, que a gente já discutiu, aí depois que ele lê, ele vai ler o x, chama o procurar é executado, devolve o valor em quantidade, eu imprimo a quantidade e acaba. Então assim, isso conclui a nossa introdução aqui
aos arrays, usando essa abordagem de recursão, né? E aí, assim, o que é array? O array é basicamente isso, não tem, assim, mais muito de conceito, não. É isso, é um conjunto, é uma variável estruturada, nativa da linguagem, que permite que você guarde valores de um mesmo tipo, né? Você tem uma forma de acessar, você declara ela com um tamanho máximo, você tem uma forma de acessar com índices, e aí você pode manipular ela como se fosse uma variável normal, assim, elemento por elemento, claro, né? Assim, basicamente é isso, só que esse instrumento que permite que a gente controle vários valores como uma variável só, isso é super poderoso. Isso vai ampliar a sua capacidade de resolução de problemas muito, assim, de forma muito substancial. Então, o meu conselho é que você pare agora e comece a resolver um monte de exercício de array com uma dimensão, tá? Não vá ainda para arrays bidimensionais, que são as matrizes. Vamos ficar em array com uma dimensão e resolver. Anda o array de trás para frente, do início para o final, pulando os elementos de um em um, começa a brincar e faz a média dos elementos, usa caracteres, brinca um bocado com esses arrays para fazer isso. E é óbvio, a gente vai fazer alguns exercícios juntos também de arrays aí para treinar. Mas assim, para aprender mesmo, você tem que treinar muito agora esse tópico de array. E volta para o vídeo se tiver alguma dúvida. E o importante é praticar bastante. É isso, pessoal. A gente vai fazer outros exercícios, mas é só na próxima aula. Um abraço, até mais.